Fala galera, aqui é o professor Joades para mais uma aula do projeto Terceirão Não Tira Férias, plataforma Gonçalves Dias, tá? Conteúdo de hoje, elerodinâmica, circuitos elétricos. Escolhi um circuitozinho bem legal para a gente analisar, tá bom? Vamos para a tela. Na figura a seguir, tem-se um gerador com força eletromotriz 100 volts e resistência interna 5 ohms. Além do gerador, tem-se um resistor de resistência 95 ohms. Existe também um amperímetro e um voltímetro ideais. Dessa forma, pode-se afirmar que a leitura do voltímetro é de quanto? Legal? Então vamos lá, olha só. Olha o nosso circuito aqui. Esse circuito eu trouxe alguns elementos para a gente conversar sobre eles. O primeiro aqui é o amperímetro. Amperímetro é um instrumento utilizado para medir corrente elétrica. Então, esse amperímetro aqui, qual seria a função dele? Medir a corrente elétrica que vai circular nele. Uma característica interessante do amperímetro é a sua resistência, gente. A resistência elétrica de um amperímetro é muito baixa, baixa mesmo, que a gente considera zero, tá? Então, uma característica interessante para saber, para marcar lá no vestibular, é que a resistência dos amperímetros ideais, elas são praticamente zero, né? Resistência nula, tá bom? E o outro elemento também interessante é o voltímetro. O voltímetro, ele é o instrumento utilizado para medir voltagem, como o nome já sugere, né? Tensão elétrica, diferença de potencial, certo? Então, assim como o amperímetro mede a corrente que vai passar por ele, o voltímetro vai medir a diferença de potencial nos terminais onde ele está ligado. Então, como esse voltímetro ele está ligado nas pontas desse resistor, essas pontas a gente chama de terminais, para ficar um termo técnico, né? Como o voltímetro está ligado nos terminais desse resistor, ele vai medir a diferença de potencial naquele resistor. Uma característica a ser destacada é que a resistência do voltímetro é o contrário da do amperímetro. O amperímetro, a resistência é nula para favorecer a corrente a passar por ele. A resistência do voltímetro, ela tende a valores muito grandes, que a gente bota aí, ó, tende a infinito, que é exatamente para ele não ser percorrido por corrente elétrica. E é importante salientar que esses valores aqui são só para aparelhos ideais, que é o que geralmente cai no vestibular, tá? Então, resistência nula e resistência do voltímetro elevadíssima, tendendo ao infinito. Essa corrente, quando chegar nesse ponto, ela não vai passar para o voltímetro exatamente por causa dessa característica. Aí ela desce aqui, ó, desce para cá, I. Essa corrente I, ela passa no resistor, daqui ela vem para esse lado do circuito, para cá ela não vai por causa da resistência, chegando novamente no gerador. Cadê o gerador, professor? Tá bem aqui, gente, ó, o símbolo do gerador são esses dois elementos aqui, ó. Vou estar incluindo o número aqui. Isso aqui é o gerador elétrico, tá? O que é um gerador? Seria uma pilha ou uma bateria e até mesmo uma tomada. Não nesse caso aqui, porque esse caso aqui fala de uma bateria, tá? Mas os exemplos de geradores do nosso dia a dia são pilhas, são tomadas, são baterias. Tá? Então, ó, a força eletromotriz, que é representada por essa letrinha aqui, ó, vale 100 volts. A resistência de dentro dele, de dentro dessa bateria, a resistência elétrica de dentro dessa bateria, que a gente chama de resistência interna, aqui está 5 ohms. E mais um resistor de 95 ohms que está interligado naquela bateria. Então, nessa bateria, eu liguei uma resistência de 95 ohms. Ele quer saber qual é a diferença de potencial nessa resistência. A diferença de potencial em um resistor é calculada resistência vezes corrente.
Logo, para eu saber a leitura do voltímetro, ou seja, para eu saber a diferença de potencial nos terminais do resistor, eu preciso saber do valor da resistência, 95, e preciso saber do valor da corrente. E esse eu ainda não sei, tá? Mas temos uma nova formulazinha para calcular a corrente em circuitos simples. Na apostila, vocês vão ver essa formulazinha chamada lei de Ohm-Polier, tá? Que é assim, ó, a corrente em um circuito desse simples. Professor, o que é um circuito simples? É um circuito de uma malha só. Só tem essa malha aqui. Não, o que seria um circuito complexo se tivesse uma corrente passando por aqui também, ó? Em mais de uma malha. O que é uma malha? É um trecho fechado do circuito, percorrido por corrente, ó. Aqui eu tenho um trecho fechado, aqui eu tenho outro trecho fechado, e esse grandão poderia ser o terceiro. Então, isso dá uma impressão que é uma malha complexa, mas não. Como aqui é só um voltímetro e não tem corrente para cá, é como se essa parte do circuito ela não existisse. Então, fica um circuito de uma malha só, que a maioria dos exercícios, muitos exercícios, são de uma malha só, tá? Aqui no vestibular da UEMA, eles adoram colocar circuito de uma malha só. E para esse circuito de uma malha só, a corrente elétrica pode ser calculada assim, ó. Força eletromotriz da bateria dividido pela resistência interna da bateria mais a resistência equivalente do circuito, que é a resistência do resto, gente. É aquela noçãozinha, ó, se estiver em série, soma, se estiver em paralelo, a soma dos inversos, tá? Na apostila nós temos isso também. Então vamos calcular a corrente que vai circular nesse circuito. E vai ser igual, força eletromotriz, olha o valorzinho aqui, ó, 100. Resistência interna, 5. Resistência equivalente, é o resto, gente. Ih, só tem uma, então é ela mesma, 95. Então a nossa corrente vai ser 100 dividido por 100. A nossa corrente aqui vai ter o valor de 1 ampere. Pronto. Ó, a corrente que vai circular aqui, ó, essa correntezinha, ela tem valor de 1 ampere. Aí aqui, ó, 1 ampere. Aqui, 1 ampere. Aqui, também 1 ampere. É a que vai circular aqui, ó, 1 ampere. Certo? E a nossa conta? O que é o objetivo do exercício? Ele quer saber a leitura do voltímetro. Como eu já falei, mede voltagem. A voltagem é onde ele está ligado no resistor. Então aqui, ó, continuando, a leitura do voltímetro, que é a tensão, é a resistência elétrica, que é 95. Qual é a corrente que está passando por ele? 1 ampere vezes 1. Logo, botar assim, ó, leitura do voltímetro, que é a DDP, vai marcar 95 volts. Certo? Essa é a nossa resposta final. Pronto, vamos para a tela para ver qual é a opção. Opção correta, letra E. Beleza, gente? Essa foi a 5ª questão da nossa apostila de física. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, tchau.